Nenhuma criação humana escapa ao poder da natureza. Os submarinos, esses imensos tubos de metal que se aventuram nas profundezas do oceano, não são uma exceção. A notícia da implosão do submersível Titan, que estava a caminho do Titanic, devido à imensa pressão oceânica a uma profundidade de 3,8 quilômetros, é aterrorizante. Para aumentar o terror, estamos planejando uma imersão ainda mais profunda. Você já se perguntou o que acontece com o corpo humano quando um submarino implode? É um tópico que causa arrepios e deixa você admirado com as forças imensas envolvidas. A resposta é horrível, onde o corpo é esmagado pela água e tudo isso acontece em um instante, tão rápido que as pessoas nem sentem dor. Então, como a água faz isso? E como ela faz tão rapidamente? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bom, quando um submarino implode, isso acontece em uma velocidade impressionante. Imagine o casco se movendo para dentro a uma velocidade incrível de aproximadamente 2.500 km por hora. Para colocar isso em perspectiva, o raio do casco de um submarino nuclear moderno é cerca de 6 metros. Assim, o tempo necessário para o colapso completo é de incríveis 1 milissegundo. Sim, você ouviu direito, tudo acontece em um piscar de olhos. Qualquer coisa menor do que isso seria esmagada ainda mais rapidamente. Agora vamos comparar o tempo de resposta humana com a velocidade de uma implosão. Os cérebros humanos são órgãos notáveis, capazes de processar estímulos e responder instintivamente. No entanto, comparado à implosão extremamente rápida de um submarino, nossa resposta racional simplesmente não consegue acompanhar. Enquanto nosso cérebro responde instintivamente a estímulos em um ritmo relativamente rápido de 25 milissegundos, o processo completo de sentido, razão, ação leva cerca de 150 milissegundos no máximo. A implosão colossal acontece em uma fração desse tempo, deixando pouco espaço para qualquer reação consciente. Um incidente recente com o submarino Titan trouxe uma grande atenção para a oceanografia e a questão do que acontece com o corpo humano em uma implosão. De acordo com o dicionário, uma implosão pode ser definida como colapso violento que provoca a destruição em direção ao centro onde, em um espaço fechado, a pressão interna é consideravelmente menor do que a externa. Em uma explosão, os materiais se dispersam para fora, mas em uma implosão, os objetos são forçados para dentro. Um exemplo disso seria uma lata amassada que é empurrada para dentro. É uma compressão causada por alguma força atuando de fora. Por exemplo, quando você amassa uma lata com um punho, empurrando-a para dentro. Neste vídeo, a pressão oceânica destrói a lata e a esmaga para dentro. Agora entendemos o que é uma implosão. Mas o que é essa pressão oceânica? Essa força misteriosa que não permite que os seres humanos explorem as profundezas dos oceanos. A pressão oceânica refere-se à força exercida pelo peso da água no oceano. À medida que você se aprofunda no oceano, o peso da água acima de você aumenta, causando o aumento da pressão. Essa pressão pode ser bastante alta nas partes mais profundas do oceano. Em termos simples, a pressão oceânica é a força de aperto que a água exerce sobre objetos submersos devido ao peso da água acima deles. À medida que todos os objetos vão mais fundo, a pressão oceânica empurra todos os seres em direção ao centro deles de todos os lados. Com o equipamento adequado, os humanos podem ir tão fundo quanto 500 metros, embora isso nunca tenha sido feito por motivos de segurança e só tenha sido simulado. Sem equipamentos de alta tecnologia, os humanos só podem ir até 60 metros, o que é insignificante considerando que a profundidade média do oceano é de 3.700 metros. Isso mostra o quão perigosos são os oceanos profundos.
A pressão oceânica pode ser calculada usando a equação de pressão igual à profundidade multiplicada pela gravidade e densidade da água. A unidade comumente usada para medir a pressão oceânica é o decibar. O decibar é uma unidade de pressão igual a 1/10 de um bar, o que é aproximadamente igual a uma pressão atmosférica ao nível do mar. Ele é frequentemente usado em oceanografia e ciências marinhas para expressar a pressão da água em diferentes profundidades no oceano. A Fossa das Marianas atinge uma profundidade de aproximadamente 11.000 metros, onde a pressão é equivalente a 1.086 bares. Para entender a magnitude dessa pressão, imagine a sensação de ter 100 elefantes em pé em sua cabeça. É uma pressão que alguém sentiria nessa profundeza oceânica. Agora que já entendemos a força que causou a implosão do submarino, podemos examinar detalhadamente o incidente. À medida que o casco do submarino colapsa, o ar preso dentro se comporta como um pistão de motor. A compressão repentina do ar causa autoignição, resultando em uma explosão devastadora. O ponto de falha se propaga e a água circundante se precipita em alta velocidade. Sob centenas de toneladas de pressão por metro quadrado, a água comprime o ar dentro do submarino, elevando as temperaturas. Dentro de um submarino, óleo hidráulico, óleo diesel dos motores auxiliares, óleos de cozinha, graxa, borracha e plásticos liberam vapores de hidrocarbonetos na atmosfera do submarino, que explodem instantaneamente. O que acontece com as pessoas dentro do submarino? A resposta é horrível, mas ao mesmo tempo reconfortante. A uma profundidade de 3,8 quilômetros, a pressão oceânica seria de cerca de 1.100 kg por centímetro quadrado. Fazendo os cálculos e comparando com o corpo humano médio, a pressão aproximada que os passageiros sentiriam seria cerca de 3,2 milhões de quilogramas de pressão centímetro quadrado. Quando os números são tão altos, tendem a perder significado. Uma boa comparação seria um tubo de pasta de dente sendo esmagado por uma prensa hidráulica. Se o submarino passasse por uma implosão repentina, as consequências para o corpo humano dentro seriam catastróficas. A compressão abrupta do ambiente circundante resultaria no esmagamento imediato e severo do corpo do indivíduo. Esse processo ocorreria em frações de segundo devido à mudança substancial e imediata na pressão. A compressão afetaria várias partes do corpo que contêm gases, como os pulmões e o trato gastrointestinal, causando seu colapso ou implosão. Além disso, a pressão da água forçaria a entrada de água em cavidades do corpo como nariz, boca e ouvidos. Essas mudanças rápidas de pressão podem levar a ferimentos internos significativos, incluindo sangramento e danos aos órgãos. Uma das vantagens, se é que existe alguma nessa situação, devido à rapidez da implosão, é improvável que o indivíduo sinta qualquer tipo de dor. A maioria dos tecidos humanos é preenchida com fluido e, em sua maior parte, incompreensível. Os pulmões e seios nasais seriam esmagados instantaneamente e o imenso choque os deixaria inconscientes quase instantaneamente devido ao trauma extremo, à falta de oxigênio e as pessoas nem saberiam disso. As mortes são instantâneas e indolores. Em relação aos aspectos visuais, a implosão geraria uma poderosa onda de choque na água, resultando em uma nuvem repentina de destroços composta pelo submarino destruído e, infelizmente, pelos restos dos ocupantes. Posteriormente, a água se precipitaria rapidamente no vazio, contribuindo ainda mais para a cena caótica. Agora, a pergunta final que chegamos é: o que aconteceu com os corpos dos passageiros? Para onde foram todos os corpos? Ou pelo menos seus restos? Primeiramente, os corpos passariam por um calor imenso. A bolha de ar criada pelo submarino falharia e toda a pressão do lado de fora iria comprimir o ar dentro, aquecendo-o a uma temperatura extremamente alta, de 5.500 graus Celsius, ou a temperatura do Sol. Se restasse algo dos corpos, eles seriam transformados em gel e seriam ejetados em alta velocidade. O processo de compressão significaria que eles seriam expelidos para fora, logo se tornando o alimento das criaturas subaquáticas do vasto oceano. Se você ficou até aqui, é sinal de que gostou do nosso vídeo. Então não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, assim você não perde nenhum vídeo novo quando sair. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto e até o próximo vídeo.